Nem percebeu que eu gravei, disse minha nora. Mas eu ouvi tudo. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira entregue à família, eu ouvi algo que me partiu por dentro. Minha nora estava no quarto, achando que eu dormia. Mas cada palavra chegou até mim como uma facada. Ela disse baixinho, mas com uma frieza que eu nunca vou esquecer. Não se preocupa, já gravei ela. Com esse áudio, Renato vai me dar razão e ela sai dessa casa de vez. Meu nome é Lourdes, tenho 68 anos. Criei meu filho sozinha. Trabalhei 30 anos como costureira. Me recusei a ser um peso para alguém. E o que aconteceu depois daquela noite? Ninguém poderia imaginar. Se você gosta de histórias emocionantes de vida real, já deixa o seu like agora. Se inscreva no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Isso me ajuda muito e me mostra que vale a pena continuar. Era meia-noite e o corredor estava escuro. Eu tinha levantado por causa da dor nas costas, uma companheira fiel dos últimos 10 anos. Andei devagar até a cozinha, tentando não fazer barulho. Foi quando ouvi a voz de Cláudia, minha nora, vinda do quarto dela. A porta estava encostada. Ela falava ao telefone com uma confiança que gelou o meu sangue. Ela não sabe, Paola. Eu gravei quando ela gritou com as crianças semana passada. Tá tudo no celular. Vou mostrar pro Renato e dizer que ela tá ficando agressiva, que não tá em condições de morar aqui. Ele vai acreditar em mim. Fiquei parada. O coração disparou. As pernas não obedeciam mais. Cláudia continuou, ainda mais calma, como se estivesse planejando uma simples viagem de fim de semana. Se ele resistir, mostro o áudio e digo que tô preocupada com a saúde mental dela. Ninguém vai querer manter uma velha descontrolada em casa. Voltei para o meu quarto em silêncio. Sentei na beira da cama no escuro e chorei sem fazer barulho, do jeito que aprendi a chorar quando Renato ainda era pequeno e eu não podia demonstrar fraqueza diante dele. Era um drama familiar que eu nunca pensei que viveria dentro da própria casa. Na manhã seguinte, tentei conversar com Renato antes que ele saísse para o trabalho. Sentamos os dois na cozinha. Cláudia estava no banheiro. Eu escolhi as palavras com cuidado, da forma mais calma que consegui. Renato, preciso te falar uma coisa sobre Cláudia. Ele suspirou antes mesmo de eu terminar a frase. Mãe, o que foi agora? Eu ouvi ela falando ao telefone. Ela gravou uma situação minha, algo que aconteceu com as crianças, e quer usar isso para me tirar daqui. Ele fechou os olhos por um segundo. Depois olhou para mim com uma expressão que me machucou mais do que qualquer palavra poderia. Mãe, você tá dormindo mal. Talvez tenha sonhado. Renato, eu não sonhei. Eu ouvi com as minhas próprias orelhas. Cláudia não faria isso. Você não gosta dela desde o começo e acha que ela é vilã em tudo. Deixa de drama familiar, pelo amor de Deus. Ele se levantou, pegou as chaves e foi embora. E Cláudia entrou na cozinha logo depois, sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. Lourdes, quer café? Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E por trás daquele sorriso gentil havia algo que só eu sabia. Mas o que eu ainda não sabia era que a minha vizinha, Dona Eunice, tinha visto coisas que eu nunca imaginaria. Dona Eunice tinha 72 anos, andava devagar e falava rápido. Era daquele tipo de pessoa que parece fofoqueira, mas no fundo é testemunha. Ela me chamou pelo portão naquela tarde. Lourdes, preciso te falar uma coisa. Não é fofoca, não. É coisa séria. Sentamos na varanda dela. Ela me serviu um copo de água e olhou para mim com uma seriedade que me preparou para o pior. Semana passada eu vi sua nora saindo do cartório. Perguntei para minha filha, que trabalha lá, o que ela foi fazer. Ela disse que Cláudia foi perguntar sobre inventário, sobre herança, sobre como funciona quando um imóvel está no nome de uma pessoa idosa. Senti o chão se mover embaixo dos meus pés. E não é a primeira vez que ela faz isso, Lourdes. Antes de você vir morar com eles, eu vi ela fazer a mesma coisa. Ela não quer só que você saia da casa. Ela quer saber o que você tem. O segredo de família estava começando a vir à tona. E o que ele revelava era muito maior do que uma simples briga entre sogra e nora. Naquela noite, Renato chegou em casa diferente. Sério.
Cláudia estava ao lado dele. Os netos foram mandados para o quarto, e então meu filho colocou o celular na mesa com o áudio aberto. Mãe, você pode explicar isso aqui? Era minha voz. Eu reconheci o momento. Tinha sido numa tarde em que a neta mais nova jogou suco em cima de um trabalho de costura que eu fazia, e eu perdi a paciência por alguns segundos. Nada absurdo, nada além do que qualquer avó cansada poderia dizer. Mas fora de contexto, cortado do jeito que Cláudia cortou, soava mal. Renato, isso foi tirado de contexto. A senhora gritou com a Isabela, mãe, com uma criança de 6 anos. Eu perdi a paciência por um instante. Foi uma situação. Cláudia colocou a mão no ombro de Renato com suavidade calculada. Renato, eu não quero confusão. Só quero o bem da sua mãe. Talvez ela precise de um lugar com mais cuidado, mais atenção especializada. Eu olhei para Cláudia. Ela sustentou meu olhar sem piscar. E foi aí que eu disse a frase que saiu da boca antes que eu pudesse segurar. Cláudia, antes de qualquer decisão sobre essa casa, você deveria perguntar de quem ela é. O rosto dela mudou por uma fração de segundo. Só uma fração. Mas eu vi. Quando Renato tinha 12 anos, seu pai, Antenor, sentiu que o coração não andava bem. Ele era um homem simples, pedreiro, mas tinha uma sabedoria que valia ouro. Antes de qualquer exame, antes de qualquer diagnóstico, ele foi ao cartório. Registrou a casa no meu nome. Disse que era prevenção, que ele nunca queria me ver dependente de ninguém. Antenor morreu quando Renato tinha 18 anos. Infarto fulminante. E a casa ficou no meu nome, como ele quis. Quando Renato se casou, eu ofereci que morássemos juntos. A casa continuava sendo minha. Nunca assinei nada, nunca transferi nada. Era minha. Continuava sendo minha. Cláudia sabia disso. Ela foi ao cartório. Descobriu. E mesmo assim, conduziu todo aquele plano porque acreditava que, se me afastasse de Renato, talvez conseguisse alguma coisa por outra via. Peguei o ônibus sozinha. Fui até o advogado que uma amiga me indicou, um homem de meia-idade chamado Dr. Maurício. Mostrei os documentos. Ele abriu, leu e levantou os olhos para mim com uma expressão clara. Senhora Lourdes, a escritura está no seu nome. Ninguém pode tirar essa casa da senhora sem sua assinatura. E se eu não assinar? Então não tem o que fazer. Essa casa é sua. Ponto final. A injustiça que Cláudia tentou cometer estava desmontada em papel, e o drama familiar estava prestes a explodir de verdade. E você que está aqui comigo até agora, o que você acha que o Renato vai fazer quando souber de tudo? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Na tarde seguinte, eu coloquei os documentos em cima da mesa da sala. Renato estava sentado no sofá. Cláudia entrou e parou quando viu os papéis. O que é isso? Perguntou Renato. É a escritura dessa casa. Está no meu nome desde 1992, quando seu pai registrou. 33 anos assim. Renato pegou o documento. Leu. Virou. Leu de novo. Mãe, eu sabia disso, mas não entendo o que... Foi aí que o Dr. Maurício entrou pela porta que eu tinha deixado aberta. Ele tinha aceito me acompanhar, como testemunha do que precisava ser dito. Seu nome é Renato? Ele perguntou. Sim. Seu cônjuge esteve no cartório da cidade 3 vezes nos últimos 4 meses, perguntando sobre como transferir bens de pessoas idosas sem o consentimento delas. Eu tenho os registros. Renato virou devagar para Cláudia. Ela estava branca. Cláudia. Eu só queria entender como funciona. Não fiz nada de errado. Você criou um plano para tirar minha mãe de casa. Você gravou ela. Você foi ao cartório. Você me usou para humilhar ela na frente dos meus filhos. Ela tentou falar, mas não havia mais palavras que cobrissem aquilo. Renato saiu da sala. Eu o encontrei no quintal, com os olhos vermelhos, olhando para as azaleias que eu mesma tinha plantado. Mãe, eu sinto muito. Eu devia ter acreditado em você. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Sei que essa história está mexendo com o coração de vocês, tanto quanto mexe com o meu. O melhor ainda está por vir.
Renato e Cláudia separaram-se 45 dias depois. Foi uma separação amarga, com muita dor, especialmente para os netos, o que partiu o meu coração. Mas havia algo que eu tinha guardado silenciosamente por semanas. Na época em que fui ao advogado, enquanto esperava na recepção, vi um rosto que não esperava ver. Um homem de cabelos brancos, óculos finos, sentado numa cadeira de couro com um processo na mão. Era Gilberto. Nós tínhamos nos conhecido 40 anos antes, numa feira de costura em São Paulo. Namoramos por 2 anos, nos separamos por causa da distância e da teimosia que só a juventude tem. Ele nunca saiu completamente da minha memória. E ali estava ele, na sala de espera de um advogado, 40 anos depois. Ele me reconheceu antes de eu abrir a boca. Lourdes. Ficamos os dois parados por um momento que pareceu durar muito mais do que foi. Gilberto. Ele tinha perdido a esposa 3 anos antes. Tinha 2 filhos adultos, morava numa cidade vizinha e veio resolver um inventário naquele dia. O karma tem um jeito de mover as peças que a gente não entende enquanto sofre. Começamos a nos encontrar. Primeiro para tomar café, depois para caminhar no parque, depois para simplesmente estar juntos sem precisar explicar nada. Era um amor verdadeiro que o tempo não tinha apagado. Era uma redenção que eu não pedi, mas que chegou como presente. 6 meses depois daquela noite em que ouvi Cláudia no corredor, eu estava sentada na varanda da minha casa, com um chá na mão e Gilberto do lado. Renato veio me visitar com os netos. Isabela, a mesma neta de 6 anos do áudio, pulou no meu colo e disse: "Vovó, você parece mais feliz." Eu sorri, e era verdade. O karma não é vingança, não é grito, não é briga. Ele chega quieto, no tempo dele, e reorganiza tudo. Quem plantou a injustiça colheu o que merecia. Quem amou em silêncio, quem trabalhou sem reconhecimento, quem guardou a dignidade mesmo quando estava sendo humilhada, essa pessoa encontrou a redenção. E o reencontro emocionante que eu nem sabia que estava esperando. Essa história era minha, mas ela também é de tantas mulheres e homens da terceira idade que carregam o peso do esquecimento e da ingratidão sem nunca desistir. Se essa narrativa tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, deixa o like e me conta nos comentários qual parte da história mexeu mais com você.